Ândalos. Os ândalos são uma raça de homens que invadiram Westeros 6.000 anos antes dos eventos da série. Nos dias atuais, eles são o grupo étnico e cultural dominante no continente. História. A pátria original dos ândalos era uma região na costa oeste de Essos chamada Andalos, localizada ao norte da moderna cidade livre de Pentos. 6.000 anos atrás, depois de supostamente receber visões do Deus de Sete Faces, os ândalos foram estimulados por sua nova fé a migrar para Westeros, onde invadiram e conquistaram a maior parte do continente, que era então habitado pelos primeiros homens. Os ândalos trouxeram o conceito de cavalaria e a fabricação de armas e armaduras de ferro forjado com eles de Essos. Em muitos casos, os ândalos se casaram com as populações de primeiros homens que conquistaram. Ainda assim, a influência esmagadora no pool genético do continente é dos ândalos, a ponto de os Sete Reinos serem frequentemente chamados de a Terra dos Ândalos, pelos povos de Essos, como os Dothraki. As exceções são o norte, que os ândalos nunca conquistaram, e onde o sangue dos primeiros homens ainda é forte, e Dorne, onde os habitantes dos ândalos mais tarde se misturaram com os refugiados do leste. Os ândalos conquistaram as Ilhas de Ferro, como fizeram o resto do sul de Westeros, mas essas famílias ândalas se aculturaram à sociedade nascida do ferro nas ilhas, chegando ao ponto de se converter à religião local do Deus Afogado. Assim, enquanto algumas linhagens ândalas foram introduzidas nas Ilhas de Ferro, o impacto cultural de sua invasão foi relativamente menor. Cultura. A maior parte da população atual de Westeros é, predominantemente, de ascendência ândala. Sua cultura, idioma e religião permearam a maior parte do continente. A cavalaria é uma instituição distintamente ândala, intimamente ligada à fé dos Sete, e introduzida pelos ândalos em Westeros. O que é conhecido nos dias atuais como a língua comum de Westeros é na verdade a língua dos ândalos, que deslocou a língua antiga, falada pelos primeiros homens. Mesmo os primeiros homens independentes que viviam no norte eventualmente adotaram a língua de seus vizinhos ândalos do sul. Nos livros, nos romances As Crônicas de Gelo e Fogo, a pátria dos ândalos era uma região conhecida como Andalos, localizada ao norte da moderna cidade livre de Pentos. Os ândalos receberam uma visão de um deus manifestando-se a eles como 7 figuras vestidas, e foram instruídos a deixar sua terra natal e conquistar Westeros. O que eles fizeram em nome dos Sete? Enquanto seguiam seu código de cavalheirismo e honra, os primeiros ândalos eram implacáveis em conquistar e destruir aqueles que se opunham à fé dos Sete e à justiça de sua causa. O sangue dos ândalos permanece mais puro no Vale de Arryn, onde seus navios desembarcaram e iniciaram a invasão do continente. A língua falada e o alfabeto escrito dos ândalos suplantaram a língua antiga dos primeiros homens, baseada em runas, mesmo no norte. De acordo com lendas distantes, os ândalos na verdade se originaram em Axé, uma península ao longo do Mar Tremendo a nordeste de Norvos, ou pelo menos, isso é tão remoto quanto suas origens podem ser rastreadas, uma vez que grupos humanos migraram por Essos por incontáveis eras antes do registro. História. Mais tarde, eles migraram do Machado para conquistar Andalos de uma raça de homens peludos, que eram primos dos Igbeneses, pessoas parecidas com os Inuites que são bastante peludas. Andalos estava localizado no lado oposto, a futura localização de Norvos, aproximadamente à mesma distância, a sudoeste de Norvos que o Axé está novamente a nordeste. Se a região de Andalos foi posteriormente nomeada após eles, ou se eles se renomearam Andals após sua nova casa, não está claro. Eles viveram em Andalos por muitas gerações, possivelmente mais do que viveram no Machado, período em que sua cultura desenvolveu todas as suas características formativas, até o momento em que o Gor da Colina, segundo a lenda e a crença religiosa, foi visitado pelos Sete. O autor George R.R. Martin afirmou que a série foi vagamente inspirada na Guerra das Rosas, que ocorreu na Grã-Bretanha durante o século XV. Os primeiros homens se assemelham vagamente aos habitantes celtas originais da Grã-Bretanha, enquanto os ândalos que mais tarde invadiram e conquistaram Westeros são vagamente paralelos às invasões anglo-saxônicas da Grã-Bretanha durante os séculos V e VI. Seu nome também é semelhante aos vândalos, tribos bárbaras que conquistavam partes do Império Romano, ao mesmo tempo que os anglo-saxões. Os anglo-saxões dividiram a Grã-Bretanha em 7 reinos como Mércia e Wessex, conhecidos como Heptarquia Anglo-Saxônica. Da mesma forma, os pequenos reinos que os ândalos estabeleceram em Westeros eventualmente se agregaram ao longo dos séculos em os 7 reinos, como as terras ocidentais, a Campina, etc. Quando os anglo-saxões invadiram a Grã-Bretanha, houve alguma mistura com a população celta local, mas a esmagadora composição étnica séculos depois se originou dos anglo-saxões. Da mesma forma, os ândalos se misturaram com os primeiros homens que conquistaram. Tipicamente, a nobreza tende a ser predominantemente dos invasores, anglo-saxões ou ândalos, enquanto os plebeus descendem em grande parte dos conquistados, primeiros homens ou celtas. Isso varia consideravelmente de um reino para outro, ou seja, os habitantes do vale são de descendência ândala muito pura em comparação com outras regiões.
A nobreza tende a ser predominantemente dos invasores, anglo-saxões ou ândalos, enquanto os plebeus descendem em grande parte dos conquistados, primeiros homens ou celtas. Isso varia consideravelmente de um reino para outro, ou seja, os habitantes do vale são de descendência ândala muito pura em comparação com outras regiões. A nobreza tende a ser predominantemente dos invasores, anglo-saxões ou ândalos, enquanto os plebeus descendem em grande parte dos conquistados, primeiros homens ou celtas. Isso varia consideravelmente de um reino para outro, ou seja, os habitantes do vale são de descendência ândala muito pura em comparação com outras regiões. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!